Esse homem compra uma passagem de avião e se senta na sala de espera. Mas algo louco acontece na TV. O apresentador esportivo desmaiou e todos os jogadores na tela caem no chão ao mesmo tempo. O homem fica nervoso e levanta da cadeira e vê que ele não tem muito tempo. Ele corre para o portão de embarque e percebe algo assustador. E depois ele vai até o segurança, derruba ele no chão e toma sua arma. Em seguida, ele corre pelo saguão lotado. Os passageiros ficam apavorados pensando que é um ataque terrorista, mas o homem não machuca ninguém. Ele corre em direção à pista de pouso. A comissária, vendo o tumulto, tenta fechar a porta do avião, mas já é tarde demais. O homem a bloqueia usando a arma para travar a fechadura. O homem entra no avião e os passageiros entram em pânico ao vê-lo armado. O piloto também percebe a confusão. O homem ordena que fechem a porta. Após fecharem, o homem então corre para a cabine de comando e ameaça o piloto, exigindo que ele decole agora. Mas o piloto fica muito apavorado sem entender nada. Percebendo o medo do piloto, o homem tenta explicar: temos que sair daqui antes do amanhecer, ou todos vamos morrer. O piloto fica pensando que o homem é louco, mas alguém bate na porta da cabine e o homem se distrai. E o piloto tenta tomar a arma do invasor, mas ele se lasca. A arma dispara e fere sua própria mão. O homem não se preocupa com o ferimento do piloto e continua exigindo a decolagem. O piloto explica que com a mão ferida não pode operar o avião sozinho e o copiloto está desaparecido. O homem desesperado volta para a cabine e pergunta aos passageiros se alguém sabe pilotar um avião. Todos olham para ele como se fosse louco. Afinal, não é como dirigir um carro. Quando tudo parece perdido, uma mulher chamada Kelly levanta a mão e diz que sabe pilotar helicópteros. Sem opções, o homem a leva para a cabine. O avião começa a se mover e o copiloto, que estava ajudando a evacuar os passageiros, percebe a decolagem inesperada. Confuso, ele tenta impedir o avião de partir, mas o homem armado não permite. Sem alternativas, o piloto chama a torre de controle, mas não recebe resposta. O tiro acidental danificou o sistema de comunicação. O homem ignora o problema e ameaça o piloto, que então ordena que todos se preparem para a decolagem. O avião decola suave e o homem ordena que voem para o oeste, na direção do pôr do sol. Depois que a situação se estabiliza, o piloto pergunta o que o homem quis dizer com "o nascer do sol representa a morte". O homem revela que é um major do exército da OTAN e que descobriu que o sol sofreu uma mutação perigosa. Toda forma de vida exposta à sua luz morrerá instantaneamente, mesmo dentro de prédios. Ele tinha suas dúvidas, mas o desmaio em massa que viu na TV confirmou o pior cenário possível. Eles precisam fugir da luz solar e permanecer na escuridão para sobreviver. Mas o piloto e Kelly não acreditam na história absurda. O homem, já no controle do avião, desiste de explicar. Ele percebe que o piloto está sentindo muita dor no ferimento e que sem tratamento pode perder a consciência, colocando todos em risco. Ele deixa Kelly buscar ajuda médica entre os passageiros. Kelly pergunta se há algum médico a bordo, mas apenas uma mulher negra responde que não é médica, embora já tenha tratado os porcos de sua fazenda. Ela acha que consegue lidar com o ferimento do piloto. Durante o tratamento, a mulher e o piloto trocam olhares significativos, o que chama a atenção do homem armado. Ele os ameaça para que não tentem nada. O piloto concorda, mas exige que o homem mantenha em segredo o motivo da mudança de rota para não provocar pânico. Depois de pensar, o homem concorda. O piloto então anuncia aos passageiros que o destino mudou de Moscou para a Islândia. Embora ninguém entenda o motivo, o homem cumpre sua promessa e não revela a verdade. Mas um passageiro barbudo ouviu a conversa na cabine e questiona sobre o que aconteceu com o sol. O homem tenta encerrar o assunto, dizendo que ele ouviu errado, e o silêncio volta à cabine. Nesse momento, uma mãe protesta contra a mudança de rota, pois seu filho precisa de uma cirurgia urgente em Moscou. A discussão começa a esquentar, mas é interrompida pelo grito de dor do piloto. A mulher estava cauterizando a ferida. Embora doloroso, o procedimento foi eficaz, e o piloto até esboça um sorriso. O alívio é interrompido por um tumulto na cabine. Um passageiro começa a vomitar, e os outros, com medo de contaminação, se afastam. O homem barbudo, que antes estava distante, agora ajuda a levar o doente para o fundo do avião, mas sua intenção era outra. Enquanto o homem armado observa a confusão, o barbudo o surpreende, toma sua arma e fala para ele ir para o banheiro para trancá-lo. O homem resiste, mas é forçado a ceder. O barbudo então confronta o piloto, perguntando por que esconderam a verdade sobre o sol. O piloto afirma que o homem armado é um louco perigoso e que só estava cooperando porque ele estava armado. Convencido, o barbudo devolve a arma ao piloto. Nesse momento, o passageiro doente balbucia algo sobre um diamante antes de morrer. A situação parece ter se acalmado e o piloto se sente aliviado sem a ameaça do homem armado. Enquanto o piloto tenta relaxar, ele olha pela janela e vê um cenário aterrorizante no aeroporto abaixo. Pessoas brigando para embarcar em aviões. O local está em total caos, com gritos e pânico generalizado, como se o próprio apocalipse tivesse começado. O piloto percebe que o homem armado estava dizendo a verdade sobre o sol. Ele instrui Kelly a procurar outro aeroporto para pouso e vai libertar o homem do banheiro. Quando finalmente sai, vê o barbudo segurando sua arma e, cheio de raiva, quase parte para o confronto. O piloto intervém, explicando a situação lá fora e perguntando o que está acontecendo. O homem recupera a arma e revela a todos que o sol sofreu uma mutação mortal e que a única forma de sobreviver é permanecer na escuridão, voando continuamente para o oeste. Os passageiros entram em pânico ao ouvir a verdade. Kelly traz mais notícias. O combustível é insuficiente para alcançar o próximo aeroporto a oeste e a única opção é voltar para o leste. O homem se recusa a voar em direção ao sol, mas o piloto argumenta que ficar sem combustível é uma sentença de morte garantida. Ele decide voar para o leste, ignorando os protestos do homem. O clima a bordo fica tenso. Alguns passageiros rezam, outros choram, e um influenciador digital grava um vídeo de despedida. O piloto, suando frio, tenta se concentrar na aterrissagem. No entanto, quando o avião se aproxima da pista, o motor esquerdo falha e o avião começa a balançar. Sem opções, o piloto decide fazer um pouso de emergência, desligando todos os motores para deslizar na pista. Kelly fica apavorada com a ideia, pois essa manobra só é possível com aviões pequenos, mas o piloto não vê outra escolha.
Ele avisa os passageiros sobre o impacto iminente. Será que todas as pessoas do avião vão conseguir sobreviver? E o porquê do sol ter ficado assim tão perigoso?